Hoje eu não trouxe um estudo, eu trouxe apenas uma meditação, pelo fato de ser dia de ceia. E dia de ceia, para mim, tem que ser dado prioridade para a ceia. Pode ser um estudo voltado para esse momento especial, que tem que ser priorizado. Então eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias, ou quem tem celular, abrir seu celular, em 1 Coríntios capítulo 11, que é o trecho que fala sobre a ceia. Nós vamos meditar um pouquinho nisso. E quando falo em meditação, às vezes não é uma meditação de 10, 15 minutos, às vezes vai um pouco além. Pode ir 1h30, 2 também, né? Mas não vai ser tanto assim hoje. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler do versículo 23 até o 34. E aqui é o apóstolo Paulo que ele fala e nos recomenda, né? Como participar da ceia. Ele começa assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faço isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já morreram. A palavra está aí, já dormiram, né? Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Pelo jeito, o apóstolo Paulo tinha mais coisas aqui para falar, porque a última frase aí diz: quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Mas o básico ele deixou aqui para nós. E a Bíblia fala em que Jesus, na noite em que ele foi traído, se reuniu para tomar a ceia com os 12 discípulos, mas a sua alma estava profundamente triste. Jesus, ele já estava em agonia. Judas Iscariote, aquele que traiu, já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. E o ambiente aí já estava bem pesado. Judas Iscariote estava totalmente oprimido e os discípulos, eles discutiam entre eles, sabem o quê? Quem era o melhor, o maior. E quem seria o sucessor, o líder daquele grupo ali, quando Jesus iria morrer. Olha que hora de encrenca, que hora imprópria de arrumar uma discussão. Os 12 discípulos. Então o ambiente não estava nada bom aí. E esse era o contexto daquela noite, quando Jesus estabeleceu essa cerimônia, que é a ceia do Senhor. Então aquela noite, para surpresa de todos os discípulos, Jesus pega uma bacia, bota uma toalha sobre seus ombros, e vai de pé em pé lavar os pés de cada um dos seus discípulos.
Isso aconteceu exatamente depois de 3 anos e meio. Jesus andando com eles, ensinando, discipulando, revelando o Evangelho. Já vivendo o momento pela qual Jesus veio a esse mundo, onde veio para dar a sua vida, chegou a hora dele ser morto. Um ser humano vai ser morto pelos pecados do povo de Israel, porque até aí o momento, quem moria pelos pecados era só cordeiros, era só animais. E Jesus certamente ele procurou para ver quem podia fazer esse sacrifício. Certamente Jesus procurou até no meio dos anjos, dos arcanjos, e ele não achou ninguém a não ser o seu próprio Filho Jesus. Deus encontrou no seu Filho único, digno, que era puro, que é puro, que seria o sacrifício que pagaria o valor da vida desse povo. É a vida do meu Filho Jesus. E Jesus, na noite anterior da sua morte, quando ele estava sendo traído por Judas, quando o ambiente está tenso, porque o diabo está babando atrás dele para matá-lo, né? Eu vou matar esse Jesus que foi aquele que me derrubou lá do céu. E então o diabo estava contribuindo para esse ambiente, e esse é o ambiente que está ali entre eles. Os discípulos também estão em conflito entre eles, uns com os outros, enfim, um ambiente pesado. E aí Jesus faz a coisa mais extraordinária, né? Ele lava os pés de Jesus, todos eles ficam emocionados. Imagina, Jesus, o Senhor vai fazer isso para nós, lavar nossos pés? Não. E depois ele lava os pés dos discípulos. Todos, depois que ele lavou os pés, todos emocionados, Jesus chama eles à mesa. Ninguém podia vir para a mesa com os pés sujos, e agora com os pés limpos. Prepara uma mesa como essa aqui que nós temos, da ceia, que vamos participar daqui a pouco. E o primeiro elemento que ele pega é um pedaço de pão e explica para eles: esse pão aqui é o meu corpo que está sendo dado para vocês. E ele diz: esse é o meu corpo que é dado para vocês, porque amanhã eu vou partir por amor a vocês. Comam e façam isso para sempre, lembrando do que eu fiz por vocês. Daí ele toma um cálice e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomam, bebam em memória de mim. E mais tarde Jesus morre. No terceiro dia ressuscita, e o apóstolo Paulo vai celebrar essa ceia e vai instruir essa ceia, que é aquilo que nós lemos, às igrejas e ao nosso grupo Aliança aqui, sobre o que fazer dessa cerimônia. Ele estabelece uma norma, explica para nós alguns princípios da cerimônia. Ele ensina algumas coisas nesse texto tão importante para a gente participar dessa ceia. E ele começa ali com o versículo 26. Na verdade, começa antes, mas eu quero destacar o 26, que diz o seguinte: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. O que Paulo está falando, que o objetivo para nós aqui no grupo Aliança é de nós olharmos para trás. A nossa sociedade olha e se move sempre para frente. A gente está sempre esperando o que vai ter. A próxima festa, a próxima viagem, a próxima promoção, o próximo evento, o próximo, e assim vai. Parece que a nossa felicidade nunca chega, né? E a gente corre atrás para pegar, mas parece que a nossa alegria nunca chega. Ela sempre se afasta de nós. Por quê? Mas por que ela se afasta? Porque nada que tenha à frente vai nos satisfazer.
A única coisa que realmente pode nos completar é algo que acontece atrás. A única pessoa que pode preencher você é alguém que morreu há 2000 anos atrás. A solução, a alegria, a transformação não é nada do que está à frente. O que a sua família precisa, o que a nossa cidade precisa, o que você precisa é de Jesus. Jesus é o homem que o Brasil todo precisa. Jesus é que pode te completar. Quando as pessoas percebem que você é totalmente satisfeito por um homem chamado Jesus, que ele entrou no seu coração, porque ele faz parte da sua vida, porque ele te fez feliz, te fez perdoado, te fez santo, te fez forte, te fez vencedor. Todos vão querer isso que te satisfaz. E Paulo está mostrando, quando você estiver tomando a ceia, olha para trás. A ceia do Senhor é um banquete que nos faz olhar para a cruz. É nesse sentido de olhar para trás. Onde o corpo de Jesus foi moído e o sangue foi derramado, foi na cruz. E isso aconteceu uma vez só. Há 2000 anos atrás. Lá em Jerusalém, no Monte Calvário, Jesus foi pregado numa cruz. Por isso que a Bíblia diz que todas as vezes que nós comermos do pão e que vamos beber desse cálice, nós estamos nos lembrando daquilo que Jesus fez. Primeiro, a ceia fala do grande amor de Deus por nós. Ele instituiu a ceia na noite, exatamente na noite que foi traído. E mesmo sendo traído, sendo alvo de perseguição, mesmo sendo alvo de crueldade, de maldade das pessoas, Jesus ele não para, Jesus não desiste, ele fala, não importa o que o homem fez, não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, o que eu fiz, não importa nem o que Judas fez. Jesus demonstra o seu amor mais profundo fazendo uma entrega pessoal à morte. Ele entrega a sua vida para nos perdoar dos nossos pecados. E fez isso por amor. A segunda coisa que a gente olha para trás e vê é que a ceia não é algo que tem que ficar triste ou chorando. A ceia é uma festa, pois ele diz: pois recebi do Senhor o que entreguei, que na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e tendo dado o quê? Graças. Jesus deu graças. Ele adorou, ele festejou, ele celebrou. Jesus tomou o pão e deu graças. Então Jesus fez uma festa com aquela ceia. Ele celebrou com ações de graças. E isso significa para nós que Jesus não foi para a cruz murmurando, esperneando, lamentando, reclamando, mas ele foi como uma ovelha muda quando foi para o matadouro. Jesus foi para a cruz não como alguém arrastado, mas como um rei que caminhou para a sua coroação de cabeça erguida. Ele não levou em conta a vergonha, a crucificação, a humilhação que ele passou, das gusparadas, da tortura da cruz. Por quê? Por causa da alegria que ele teria de ver hoje o grupo, as pessoas do grupo Aliança Salvas. De ver hoje você e sua família perdoada. De ver o seu caráter mudado. Jesus foi e se entregou sem ser arrastado. A alegria dele, a alegria por nos comprar por amor. Essa foi a alegria de Jesus. Então a alegria da ceia revela que o Salvador, ele quis nos remir, nos livrar
nos libertar dos pecados. A terceira coisa que a gente vê que Jesus não morreu só para facilitar a nossa salvação, mas também morreu para assumir completamente a nossa culpa, morrendo em nosso lugar. Por isso que o versículo 24 diz aí, tendo dado graças, partiu o pão e disse, esse é o meu corpo porque é dado em favor de vocês. O meu corpo foi dado em segundo lugar. Façam isso. O meu corpo foi dado em seu lugar. Em seu lugar. Façam isso em memória de mim. E a Bíblia fala que ele derramou seu sangue por mim e por você. E você conhece muito bem isso. Então o castigo que era para nós caiu sobre ele. E o castigo que dá paz para nós, ele já aconteceu. E às vezes a gente não entende, não compreende o quanto a gente devia, o tamanho do castigo que nós merecíamos. Por isso que Paulo diz, ele entregou o seu corpo em nosso lugar, onde carregou os pecados de todo mundo, calado, sem gritar. Então o castigo já houve e não virá sobre nós, porque Jesus desviou o castigo. O castigo que ia cair sobre nós, ele desviou sobre ele, sobre o corpo dele. Ele morreu em a minha morte, ou seja, ele morreu a minha morte, ele carregou sobre o seu corpo, lá na cruz, os meus e os nossos pecados. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, ele foi moído pelos nossos pecados. A pessoa por quem Cristo morreu pode viver completamente consciente de perdão e de redenção. Redenção quer dizer, fomos resgatados dos pecados. Foi pago por você. Não se cobra por faturas, não se cobra por boletos pagos. Você põe no arquivo e acabou. E a gente tem que olhar para trás para entender o que Jesus fez por nós. E Paulo disse para não fazermos uma celebração dessas, não fazermos uma ceia sem olhar para trás e ver o que ele fez por nós na cruz. Jesus, ele fez milagres, fez maravilhas, ele ensinou coisas verdadeiras, foi o maior mestre, foi o maior profeta, o maior homem que pisou nessa terra, mas ele não quer ser lembrado por isso. Ele não falou, lembre-se dos milagres que eu fiz, do cego que eu curei, do cego que voltou a enxergar. Não lembre disso. Não lembre do morto que ressuscitei, da comida que multipliquei. E nenhuma vez ele pediu para lembrar. A única coisa que ele falou para lembrar foi, lembre-se da minha morte. Vocês precisam lembrar que eu morri por vocês. Porque a minha morte é que trouxe vida eterna se você crê em mim. E a única coisa que ele falou, então, foi lembrem da minha morte. E o Evangelho é isso, é memória, é olhar para trás. Atrás de mim tem uma cruz, tem um Salvador. Atrás de mim tem um dia em que fui salvo. Um dia eu fui perdoado e não há culpa, onde tudo já foi resolvido há 2000 anos atrás. Então a primeira coisa para tomar dessa ceia, temos que olhar para trás. Mas por incrível que pareça, tem que olhar para frente também, né? E ele diz, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, que foi na época atrás, e até que ele venha. Ele já veio? Não, Jesus ainda não veio. Ele virá no futuro. Então Paulo diz, quando celebramos a ceia, nós anunciamos a cruz de Cristo e anunciamos a sua segunda vinda. Então temos também que olhar para frente, né? É verdade que você e eu já erramos, já tomamos decisões erradas, e todos nós já fizemos besteiras. Não há um que nunca fez uma, né?
E às vezes pagamos caro por isso, e alguns ainda estão pagando. Mas a ceia é uma celebração de esperança. Nós aguardamos a volta de Jesus. Ele vem buscar a sua igreja, vai se reunir com ela para sempre. Jesus vai voltar. Os sinais da sua volta estão aí por todo mundo, e eu nem quero comentar isso, entrar nesses detalhes, mas é só vocês repararem o que está acontecendo. E o mundo está sendo preparado, como nunca foi visto antes, para a volta dele. Para nós, a volta de Jesus será a nossa alegria, a nossa redenção, o resgate, a salvação, mas para o mundo será juízo, choro, desespero. Por quê? Porque não quiseram receber o perdão de Deus. A única causa para o ser humano ir para o inferno é não ter recebido o perdão de Deus. Deus ofereceu perdão a todos, mas tem gente tão orgulhosa, tão cega, tão vaidosa que diz: eu não preciso, eu vou me virar sozinho. Eu me salvo, eu vou ser bom, eu vou dar um jeito, nem que fosse na última hora. Mas que última hora? No mês passado, nos últimos 45 dias, eu perdi 6 clientes. Perdi que morreram. Mas um deles me chamou muita atenção, o seu Perondi. Esse homem era cliente há muito tempo, cortava cabelo. Várias vezes eu tentei falar de Jesus para ele. Ofereci o abismo ligado. E sabe, aquele negócio de fica enrolando, fica para depois, fica depois. O homem bem aposentado, a esposa também, bem sucedido, casa própria, sala alugada, religioso. Vários dias da semana tinha uma escala, recebia o pessoal lá na igreja Cristo Rei para missa. Passava meio-dia lá vendendo escapulário, bíblias, tal. E uns dias atrás, uns 45 dias atrás, 2 meses no máximo, a família levanta de manhã, achava que ele tinha levantado e ido para a horta. O filho vai para a garagem, encontra ele, que ele se suicidou. Qual a razão? Eu deixo para depois. Eu deixo para a última hora. Vocês não sabem que as pessoas estão desesperadas por ali fora. Nos últimos dias teve mais 2 suicídios, mais um motorista de uma van. Há uns 15 dias atrás, essa semana, vocês estão sabendo, mais um suicídio do filho do delegado Becker. E assim vai. Isso é o que a gente sabe, porque essas mortes não são divulgadas. Eu já falei aqui da estatística do Instituto, de quantas pessoas por semana eles fazem a necrópsia de pessoas que se suicidam na nossa região. Eu vou deixar para depois, eu vou deixar para a última. Na última hora eu dou um jeito. E quando a gente toma da ceia, temos que lembrar: não largo isso aqui de jeito nenhum, porque isso aqui é a chave do meu futuro. Aqui celebramos aquilo que arrumou o meu passado, mas aqui celebramos isso que eu fiz no meu passado, garante o meu futuro. A terceira coisa que tem que fazer na ceia é olhar para dentro de nós. Paulo fala: olha para trás, olha para frente, mas principalmente olha para dentro de si. Por isso é importante entendermos o que Paulo diz nos versículos 28 e 29, que diz assim: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem se examinar, quem come e bebe religiosamente, come e bebe porque é legal. Eu vou para a ceia hoje. Hoje é o dia que eu vou para a ceia. Os outros dias, hoje é porque é bacana, sabe? Toma assim do jeito, Ele diz: você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. A pergunta é: examinando a mim mesmo, como posso participar dessa ceia de maneira digna? Não pode. Você não pode. Nós não somos dignos de participar dessa ceia.
Eu não sou digno de pegar um cálice e um pãozinho e comer. Nada, nem oferta que eu dou, nem anos de grupo, nem o meu comportamento moral, nem marido, nem esposa espetacular que você seja, que você é, inigualável a você, sem reclamação, zero reclamação, uma maravilha, não fala de ninguém. Ninguém é digno de tomar essa ceia. Nós não somos dignos porque nós não temos boas qualidades ou atitudes suficientes para participar dessa mesa de maneira digna. Pode juntar tudo o que você fez de bom, não dá para você participar. Nós não somos dignos, mas por causa da cruz lá atrás, 2000 anos atrás, o sacrifício que Jesus fez para nós, perdoar, que nos perdoou, nós podemos participar dessa ceia. Então nós devemos examinar a nós mesmos, não fugir da ceia. Não é isso. Nós devemos nos examinar para participar da ceia. Nós não vamos fugir da ceia por causa do pecado, mas vamos fugir do pecado para poder tomar a ceia. A ceia do Senhor é o momento de olhar para dentro de nós. É o momento da gente se arrepender, da gente lembrar e voltar para Deus. A Bíblia diz que temos que olhar para nós, porque a ceia é uma festa, né? E eu estou em condições de participar dessa festa. Eu tenho vestes brancas, lavadas pelo sangue de Jesus, porque ninguém pode participar de roupa suja. Já vi alguém ir num casamento, já vi alguém ir numa festa com roupa suja, trabalhou toda semana numa mecânica com graxa e sábado tem aquela festa, vai com aquelas roupas. Você já lavou a sua vida no sangue de Jesus? Você já se arrependeu sinceramente por isso? Se você não fez isso, não participe. Porque nós precisamos entender que a ceia do Senhor é isso, que nos alimenta espiritualmente. Não é o pão, tá? O pão continua sendo pão, suco de uva é suco de uva. O que nos alimenta é o significado. O que muda tudo para nós é quando olhamos para a cruz e nós temos uma decisão. Eu me examino e me arrependo de todo o pecado e peço perdão a Deus. Se alguém participa da ceia sem ter recebido Jesus como Senhor e Salvador, aquilo que eu falei antes, às vezes participa porque acha bacana, porque acha legal, porque os outros vão, eu vou também, achando que a ceia vai ser bom para ela está participando da ceia do Senhor indignamente. E, consequentemente, ela vai se tornar um réu do sangue de Jesus. 2 bilhões, não é 2 milhões, 2 bilhões e meio de pessoas na Terra diz que são cristãos. Colocam esse pão na boca e pensam, eu não vou nem mastigar porque é o corpo de Cristo. Eu não quero ofender, eu vou engolir inteiro. Mas não conhecem Jesus. Dentro das próprias igrejas que se dizem cristãs, não conhecem Jesus. Nunca o recebeu como Salvador em suas vidas. Apenas entram na religião, comem e bebem juízo para si mesmo. A Bíblia fala, e você leu comigo antes, de quem come e bebe sem entender o corpo está colhendo juízo, se torna réu, se torna culpado. E Paulo diz que devemos julgar a nós mesmos para não sermos condenados com o mundo. Você só pode participar da ceia se você for lá atrás e olhar para trás e vai ver Jesus pregado e você vai entender que Ele tomou o meu lugar e Ele tomou o seu lugar. Você só pode participar da ceia se você for lá na frente e diz, porque sou salvo, Ele vai voltar e eu estarei
com Ele para sempre. Eu vou ser fiel e eu estou aguardando a sua vinda. E você só pode participar da ceia se você olhar para dentro de você. E que não poderia participar dessa ceia, mas você se lembra que Cristo veio para morrer pelo meu pecado. Então, você se arrepende e fica com sua roupa branca, porque foi lavada pelo sangue de Jesus. Jesus diz, pode comer, porque o meu sacrifício fez isso por você. Examine-se a si mesmo. Ou seja, nós precisamos nos examinar a nós mesmos. Paulo ainda fala por último, olhe ao seu redor. Quando nós participamos da ceia do Senhor, olhe ao seu redor. Todos têm o mesmo pão, todos têm o mesmo cálice. Sabe por quê? Porque nós somos um só corpo, um só rebanho, uma só família, uma só igreja. Nenhum é melhor que o outro. Cristo foi para a cruz, morreu na cruz, mas ele foi embora e deixou a igreja. Eu não posso me servir da mesa da ceia com mágoas no meu coração, ou com reservas e restrições com nenhum de vocês, e muito menos vocês, entre vocês, ou até comigo. Eu não posso vir para cá irado, com um ressentimento contra alguém. Não posso participar da ceia se eu não posso olhar na cara de alguém. Eu só posso participar da ceia se eu olhar para a cruz e ver Cristo e peço que Ele, o preço que Ele pagou por mim, eu não sou digno, mas Ele me perdoou. Eu tenho que participar da ceia, olhando tanto para um lado, tanto para o outro, e ver que nenhum dos que estão ao meu lado são perfeitos, porque eu também não sou perfeito, e ninguém é perfeito, e não cobre a perfeição de ninguém. O que nos une é um perdão único, é uma morte. Eu não posso participar da ceia sem dar a mão a quem está ao meu lado. Para esse eu dou a mão, mas para aquele não. Aqui mais ou menos nós temos já os lugares marcados, né? Daqui uns dias, se alguém sentar no lugar do outro, é capaz de dizer, peraí, aqui é meu lugar, né? Os que sentam aqui são sempre aqui, os do meio sempre no meio, os do lado de lá sempre do lado de lá. Aí, peraí, eu já sei que fulano vai sentar no lado de lá. Bom, como eu não vou na cara dele, eu vou sentar para o outro lado. Não pode existir isso. Você não pode participar da ceia dessa forma. A Bíblia diz, deixa a tua oferta. Eu nem vou ler esse texto, mas vocês conhecem. Deixa a tua oferta. Primeiro vai se reconciliar com seu irmão. Resolve a causa. Resolve o problema. Depois venha e apresenta a sua oferta ao Senhor. Então, eu preciso perdoar para ser perdoado. E assim eu preciso amar para ser amado. Jesus é o banquete da graça. Jesus foi dado por nós. A ceia é onde o povo que pertence a Deus se reúne para reconhecer Jesus. Se você tem se alimentado desse pão que desceu do céu, que é Jesus, para nos tornar dignos, se você tem fome de Deus, você quer tudo o que Jesus tem para você. Então, Jesus tem muito mais. Tá? Pão e vinho é só um símbolo. Ele tem tudo para você. Eu queria ter um tempo para nós orarmos. Gostaria que você curvasse sua cabeça, se preparasse para esse momento de ceia, esquecendo a chuva, o barulho, mas a primeira coisa, reconheça o sacrifício de Jesus. Reconheça que Ele morreu na cruz em seu lugar, em meu lugar. Ele deu a sua vida por você. Por isso que é dito, esse é o meu corpo que é dado por você. Você está aguardando a volta de Cristo ou todos os seus sonhos são materiais, são terrenos? O seu sonho na vida é comprar aquele carrão, você vai se matar e tudo o que você quer é a sua própria casa, seu próprio apartamento. Tudo o que você mais deseja é só a sua estética,
é só nível social, é só comprar aquilo, ter isso, mais aquilo outro. Você já se arrependeu dos seus pecados? Se arrependeu todo dia? Ou você os guarda no coração e tem pecado de estimação que você não se arrepende de jeito nenhum e justifica ele, e pior, defende e briga por eles? Você tem demonstrado o seu amor e a sua comunhão com o seu semelhante de Cristo, em Cristo? Você tem lutado? Você tem trabalhado pela unidade do nosso grupo, para não ter nada entre você e as pessoas? E o que depende de você, você tem paz com todo mundo? Você perdoa dívidas, liberta escravos de quem precisam perdão, de alguma coisa, devolve o que não é seu. Por isso, examine-se. Não julgue os outros, mas examine-se a você. Ninguém aqui é juiz, eu não sou e ninguém é. Cada um examine-se a si mesmo e não fuja da ceia, participe da ceia olhando para a cruz, olhando para a volta de Cristo, olhando para você mesmo e agradecendo pela morte, e olhe para os seus irmãos em paz, dizendo: eu perdoo, eu peço perdão, eu restituo se precisar restituir, é meu semelhante em Cristo. Não tem diferença de cor, de classe social, de preferência política, mas não vai ter nada que vai me separar do meu semelhante em Cristo. Nada que vai me desligar da minha comunhão. Nada mesmo. Querido Deus, muito obrigado, Jesus, porque Tu morreste na cruz por nós. O sacrifício que nos livrou do pecado. Precisamos lembrar isso todo dia, toda hora, todo instante, porque o Senhor diz que o Senhor é santo e pede para nós nos santificar também, ó Pai. E o Senhor fez tudo o que tinha que fazer. Nos dê sabedoria para usufruirmos dessa bondade, dessa graça, desse perdão, desse momento de nos achegar a Ti a qualquer hora, a qualquer instante, na Tua presença, Senhor. E muito obrigado, ó Deus, porque o Teu sangue nos perdoou, nos libertou do pecado, daquilo que nos separava da Tua presença, Senhor. Muito obrigado por isso. Queremos Te agradecer e Te louvar em nome de Jesus. Amém?